Olá, meu nome é Camila Rambo e eu vou estar fazendo a apresentação do trabalho intitulado Genotipagem Clínica do CYP2D6 para personalizar o tratamento adjuvante com tamoxifeno em pacientes com câncer de mama ER positivo, status atual de uma controvérsia. A gente começa introduzindo, falando que o tamoxifeno ele é um tratamento endócrino adjuvante para pacientes com câncer de mama positivo para o receptor de estrogênio. Esse medicamento ele é um modulador seletivo do receptor de estrogênio e vai inibir o crescimento do tumor e promover a apoptose em tumores que sejam positivos para esse receptor de estrogênio. Isso vai resultar em um risco reduzido de recorrência e morte por câncer de mama. O tamoxifeno ele é metabolizado no seu metabólito antiestrogênico mais ativo, chamado endoxifeno, que é predominantemente realizado pelo citocromo P450-2D6, que é o CYP2D6. Só que, apesar de ele ter uma alta eficácia, existe uma grande variabilidade na resposta dos indivíduos às doses padrões do tamoxifeno. E isso pode ser explicado por fatores como sexo, idade, obesidade, interações medicamentosas e alimentares, comorbidades, função hepática e renal, gravidez, ritmo circadiano e fatores genéticos. Como a variação genética do CYP2D6 vai levar a uma atividade enzimática alterada e potencialmente a uma eficácia afetada, o teste farmacogenético ele pode ser importante para otimizar o tratamento com o tamoxifeno. Só que apenas um pequeno grupo de medicamentos vai realmente necessitar de uma genotipagem inicial, já que a realização desse teste tem que influenciar o resultado do tratamento, para que ela seja baseada em alguma evidência. Com relação ao tamoxifeno, as evidências publicadas e as recomendações são controversas. Entre 2005 e 2019, diversos estudos e meta-análises foram publicados e tiveram resultados contraditórios quanto à associação significativa entre o genótipo CYP2D6 e o resultado em pacientes com câncer de mama tratados com terapia adjuvante com tamoxifeno. Além disso, as sociedades também não são concordantes quanto à realização da genotipagem. Portanto, o objetivo principal dessa revisão foi discutir novos dados sobre a genotipagem do CYP2D6 em pacientes com câncer de mama tratados com tamoxifeno e, além disso, abordar outros fatores que influenciam as concentrações plasmáticas do tamoxifeno e dos seus metabólitos. Para isso, foram buscados estudos relevantes publicados de 2018 a 2021 sobre o genótipo CYP2D6 em relação aos níveis de endoxifeno e desfecho clínico relacionado ao tamoxifeno. Bom, então a gente vai começar falando sobre o metabolismo do tamoxifeno. O tamoxifeno ele é um profármaco e ele vai ser convertido por enzimas de fase 1 nos derivados 4-hidroxitamoxifeno e endoxifeno, que vão apresentar a afinidade mais forte com o receptor de estrogênio. Como a concentração plasmática do endoxifeno é 6 a 12 vezes maior em comparação com o 4-hidroxitamoxifeno, e o endoxifeno tem um IC50 mais baixo no receptor de estrogênio, o endoxifeno é considerado o principal metabólito ativo do tamoxifeno. A atividade dos metabólitos, aqui nessa figura, é mostrada como vermelho para identificar a inatividade e em verde para identificar a atividade. O tamoxifeno ele vai ser N-desmetilado, principalmente por CYP3A4 e CYP3A5, em N-desmetiltamoxifeno inativo. A 4-hidroxilação de N-desmetiltamoxifeno é quase que exclusivamente realizada pelo CYP2D6. Isso vai resultar na formação do 4-hidroxi-N-desmetiltamoxifeno, que também é conhecido como endoxifeno. A desmetilação e a hidroxilação também podem acontecer numa ordem oposta, e isso vai resultar em um metabólito intermediário diferente chamado 4-hidroxitamoxifeno. Como o N-desmetiltamoxifeno é o principal metabólito em relação às concentrações plasmáticas, a desmetilação seguida de hidroxilação é considerada a principal via. Bom, então agora a gente vai falar um pouco sobre o citocromo P450-2D6.
O citocromo P450 está envolvido no metabolismo de aproximadamente 25% das drogas mais comumente usadas, enquanto ele representa apenas 2% da capacidade total da proteína CYP hepática. Ele é responsável pela conversão específica do N-desmetiltamoxifeno em indoxifeno. Então, ele é um ponto-chave no metabolismo do tamoxifeno. A velocidade dessa conversão vai influenciar diretamente no efeito terapêutico da droga e, por isso, existem alguns métodos para determinar a dose terapêutica. Antes de tudo, a gente tem que ressaltar que o gene do CYP2D6 é altamente polimórfico. Essa variabilidade genética vai resultar em indivíduos que apresentam um amplo espectro de atividades enzimáticas indicadas como metabolizadores fracos, que são os PM, os intermediários, que são os IM, os normais, que são os NM, e os ultra rápidos, que são os UM. Uma maneira da gente prever o perfil metabolizador de uma pessoa é pelo Activity Score, o AS, em que os alelos normais recebem um valor de 1, os alelos de atividade diminuída recebem uma pontuação de meio e os alelos nulos recebem uma pontuação de 0. De acordo com o genótipo do CYP2D6, são previstos os prováveis fenótipos descritos nessa tabela aqui. Então, por exemplo, um AS de 3 significa que o indivíduo é um metabolizador ultra rápido e a sua terapia precisa estar de acordo com isso. Já que o genótipo do CYP2D6 não é o único responsável pelos níveis sistêmicos de endoxifeno, não é tão acurado para utilizar isso como referência. Por isso, alguns autores recomendam considerar a medição direta das concentrações plasmáticas de endoxifeno. Nessa lógica, a dosagem individualizada poderia ser uma opção melhor, em vez de usar uma dosagem padrão de 20 mg de tamoxifeno por dia. Outra opção é a fenotipagem direta, que vai utilizar o metabólito do dextrometorfano como modelo, já que ele também é metabolizado pela CYP2D6. A vantagem dessa abordagem é que nenhuma tradução de genótipo para fenótipo é necessária e que o ajuste da dose pode ser determinado antes do início da terapia mesmo. Só que a dosagem do tamoxifeno baseada exclusivamente nas concentrações sanguíneas previstas de indoxifeno também parece não ser a melhor abordagem devido a vários metabólitos que ainda são desconhecidos. Agora, a gente precisa saber se existem outros citocromos que podem influenciar esse metabolismo. Outras enzimas, como a CYP2C9, a CYP2C19 e a CYP3A4, também estão envolvidas no metabolismo do tamoxifeno. É observado que variações genéticas nesses genes afetam a concentração do tamoxifeno e dos seus metabólitos no plasma. Só que não são todos os estudos que apoiam essa associação. A única alteração que provou afetar as concentrações de endoxifeno em todos os estudos foi no gene CYP2D6. As enzimas mais importantes da fase 2 do metabolismo do tamoxifeno são a uridina 5-difosfato-glucoriniltransferase, que são as UGTs, e as sulfotransferases, que são as SULTs, especialmente a SULT 1A1. Existe uma atual investigação na influência da probenecida, que é um inibidor de UGT, no metabolismo do tamoxifeno, e é importante a gente entender que muitas enzimas podem simultaneamente influenciar os níveis plasmáticos do tamoxifeno e dos seus metabólitos, e por isso eles influenciam também na eficácia do tratamento com esse medicamento. Agora a gente vai falar sobre alguns fatores que influenciam os níveis de endoxifeno. Alguns autores relataram em 2011 que pacientes com níveis de endoxifeno acima de 5,97 nanogramas por ml tiveram um risco relativo 26% menor de recorrência de câncer de mama. Em 2020, em todos os portadores homozigóticos de alelos não funcionais CYP2D6, mas também em portadores de 2 alelos de função reduzida, foram observados níveis de endoxifeno significativamente reduzidos. Tanto os metabolizadores normais ou extensos apresentaram níveis de endoxifeno acima do limite de 5,9 nanogramas por ml.
Os níveis médios de endoxifeno foram 9,6 para metabolizadores normais ou extensos, que são os NMs, e 12,8 nanogramas por ml para metabolizadores ultra rápidos, que são os UMs. Os metabolizadores fracos, que são os PMs, e os metabolizadores intermediários, os MIs, apresentaram concentrações de endoxifeno abaixo desse nível, entre 1,6 e 5,2 nanogramas por ml. Curiosamente, não teve nenhuma diferença estatística nos níveis de endoxifeno entre os PMs portadores de 2 alelos não funcionais e pacientes com os 2 alelos de atividade diminuída. Em 2020, foi confirmado que os níveis de metabólito do tamoxifeno foram afetados pelo genótipo CYP2D6, com efeito mais forte para as concentrações de endoxifeno. Os PMs, portadores de 2 alelos não funcionais, apresentaram concentrações de endoxifeno 4,5 a 5,5 vezes menores do que os MNs, portadores de 2 alelos funcionais. Esse estudo foi conduzido em 192 pacientes brasileiras com câncer de mama, com concentrações de endoxifeno medidas em 3, 6 e 12 meses após o início do tratamento com o tamoxifeno. Então, os principais fatores que influenciam os níveis de endoxifeno abordados nesse artigo são a correlação entre a dose e a concentração do endoxifeno, a adesão ao tratamento e as interações medicamentosas. A gente vai começar falando sobre a correlação entre a dose e a concentração de endoxifeno. Os pacientes com câncer de mama e níveis de endoxifeno menores que 5,9 nanogramas por ml deveriam se beneficiar de doses mais altas de tamoxifeno do que 20 mg por dia. Então, pacientes com AS1 e AS entre 0 e 0,5 receberam uma dose ajustada para 30 e 40 mg por dia, respectivamente. Esse ajuste resultou num aumento significante das taxas de endoxifeno no plasma, de 11,9 para 23,5 após 8 meses. Escalar a dose de tamoxifeno para 40 mg por dia em pacientes pouco metabolizadores ou metabolizadores intermediários resultou em níveis de endoxifeno mais altos, notadamente 3,1 e 1,2 vezes maior para o PM e IM, respectivamente, em comparação aos que receberam a dose padrão de 20 mg por dia. Os níveis médios de endoxifeno, de 9,6, foram para os metabolizadores normais, e níveis médios de endoxifeno para APM e IM variaram de 1,6 a 5,2 nanogramas por ml. Outros estudos encontraram resultados parecidos. Então, escalar a dose do tamoxifeno aumenta a concentração de endoxifeno no plasma dos pacientes com câncer de mama. Em relação aos efeitos colaterais do aumento da dose, os estudos divergem um pouco. A frequência de vômitos teve um aumento em um deles, enquanto o principal sintoma, que era ondas de calor, não teve nenhuma alteração com a dose mais alta. Estudos prévios também apontaram que não houve uma alteração nos efeitos colaterais. Agora a gente vai falar sobre a adesão ao tratamento. Um dos mais importantes fatores que vão influenciar os níveis plasmáticos do endoxifeno é o padrão de adesão ao tratamento. Foi visto que pacientes com câncer de mama interrompem a terapia com o tamoxifeno antes de se completar o tempo padrão, que é de 5 anos, sendo as razões mais prevalentes a manifestação de efeitos adversos, a relação médico-paciente subótima ou uma baixa percepção da recorrência do tumor. Assim, 47% da variabilidade plasmática da concentração é explicada pelo padrão de adesão do paciente ao tratamento. O terceiro fator são as interações medicamentosas. As interações medicamentosas vão representar um dos principais fatores de confusão para a avaliação da eficácia da droga. Como o tamoxifeno é coprescrito com inibidores de CYP2D6, é importante que a gente entenda como o tratamento concomitante com inibidores do CYP2D6 pode influenciar os níveis metabólicos do tamoxifeno. As concentrações plasmáticas do endoxifeno foram significativamente menores com o uso concomitante de inibidores do CYP2D6, com inibidores seletivos da recaptação de serotonina e pacientes tratados com tamoxifeno em coadministração de paroxetina. Esses estudos indicam a importância de entender o papel das drug-drug interactions na ativação do tamoxifeno
Então, os médicos têm que levar isso em consideração para minimizar as interações deletérias que podem reduzir a eficácia do medicamento e, consequentemente, do tratamento. Em relação ao genótipo do CYP2D6 e os seus resultados, o que se ressalta no artigo, e justamente por isso que se realizou essa revisão da literatura, é que nas últimas 2 décadas os resultados da associação entre o genótipo CYP2D6 e tamoxifeno foram bastante contraditórios. Para a CEPIC, por exemplo, tem benefícios na genotipagem do CYP2D6 antes do uso do tamoxifeno. Por outro lado, a Sociedade Europeia de Oncologia contraindica fortemente o uso do genótipo na determinação da dosagem de tamoxifeno em uso clínico. Então, em um estudo de Brooks em 2018, foi explorada a associação entre a recorrência de câncer de mama em pacientes que tiveram tamoxifeno como adjuvante em tratamento. A conclusão desse estudo foi que em pacientes com atividade enzimática normal, ou seja, sem variação genética do CYP2D6, teve uma diminuição do risco de desenvolvimento de câncer contralateral em aproximadamente 40% quando utilizado o tamoxifeno. Já em pacientes com atividade enzimática abaixo do normal por variações genéticas, não houve alteração do risco de câncer contralateral pelo uso ou não uso do tamoxifeno. Já em um estudo de coorte prospectivo realizado com 157 pacientes egípcias de câncer de mama metastático, foi mostrado que 6 meses após o tratamento com tamoxifeno, pacientes com certos alelos variantes do CYP2D6 tiveram um pior prognóstico. Em outro estudo, realizado na Suécia, com 1.309 pacientes de câncer de mama que utilizaram tamoxifeno em seu regime terapêutico, foi verificado que tanto aqueles com atividade enzimática pobre, que é o PM, como aqueles com atividade enzimática ultra rápida, o ZUM, ao utilizarem doses padrão de tamoxifeno, apresentaram um pior prognóstico em comparação àqueles com atividade enzimático-metabólica normal, os NM. Isso é, aqueles sem variações genéticas relevantes no CYP2D6. Por outro lado, nos PM, isso aconteceria em decorrência de uma baixa dosagem do indoxifeno. Já para o ZUM, existe uma atividade do indoxifeno, só que em altas concentrações plasmáticas. Essa alta concentração de indoxifeno pode ser responsável por reações adversas exacerbadas ao tamoxifeno, causando uma taxa maior de descontinuação do tratamento e, por consequência, um pior prognóstico. Agora, sobre estudos que verificaram que não havia associação entre o genótipo e o resultado. No estudo do Sanchez-Pittman, foram avaliados 667 participantes de diversos tipos de genótipos para metabolização do tamoxifeno pela CYP2D6 e que usaram a droga como adjuvância no tratamento do câncer de mama. Os resultados não encontraram diferenças entre os grupos no que se refere à sobrevida livre de recaída. Só que o artigo relata que vários outros autores criticaram a pesquisa por motivos como os pacientes incluídos utilizarem outros tipos de terapias sistêmicas ou mudaram de terapia ao invés de tratarem apenas com tamoxifeno. Esse e outros fatores nos mostram inconsistências nos resultados apresentados. Já no estudo de Hertz e outros autores, uma análise retrospectiva de 469 pacientes receptor de estrógeno positivos tratados com monoterapia adjuvante com tamoxifeno para investigar a associação entre o genótipo CYP2D6 de baixa atividade e a sobrevida livre de recorrência, não houve associação do status do CYP2D6 com RFS encontrada. Por fim, o artigo cita esse outro estudo, do Tamura, onde foi examinado o efeito da dosagem de tamoxifeno guiado pelo genótipo do CYP2D6 em 186 pacientes japonesas com câncer de mama. A taxa de sobrevida sem progressão de doença, o que eles chamam de PFS, em 6 meses não diferiu entre o grupo de dosagem aumentada e o grupo de dose irregular. Além disso, nesse estudo e também no primeiro que eu citei, eles não fizeram uma distinção entre alelos da CYP2D6, gerando mais um viés. Então, a gente parte para as conclusões do nosso estudo agora. A CYP2D6 é a principal enzima na conversão do profármaco tamoxifeno em seu metabólito mais importante, que é o indoxifeno.
A concentração plasmática do endoxifeno, que indica eficácia no tratamento com o tamoxifeno, é de 5,97 nanogramas por ml. Pacientes com atividade CYP2D6 reduzida devido a variações genéticas geralmente não atingem esse limite. Nesses pacientes, o aumento da dose de tamoxifeno resulta em concentrações plasmáticas mais altas de endoxifeno, sem uma maior frequência de reações adversas. Além de alterações genéticas na CYP2D6, outros fatores também podem influenciar os níveis de endoxifeno, como a gente já comentou, a adesão ao tratamento e as interações medicamentosas, como o uso concomitante de inibidores da CYP2D6. Os estudos que associaram alterações genéticas da CYP2D6 com o prognóstico de pacientes com câncer de mama ER positivos levaram a resultados contraditórios. Alguns desses estudos foram criticados porque eles não foram projetados nem estatisticamente desenvolvidos para responder às questões farmacogenéticas específicas. Outros estudos forneceram evidências da existência de uma relação entre alterações genéticas na CYP2D6 e a recorrência do câncer de mama, e também com a mortalidade específica do câncer de mama após o tratamento com tamoxifeno. Por outro lado, outros estudos não relataram associação com desfecho clínico no tratamento com o tamoxifeno. Então, a gente conclui dizendo que grandes ensaios clínicos randomizados ainda devem ser realizados para avaliar esses pontos controversos. Essas aqui foram as nossas referências. Muito obrigada!